Esse vídeo é para você, mulher, que tem mais de 40 anos, vem já tendo bons hábitos alimentares, vamos dizer assim, você come saudável, talvez você esteja fazendo um certo jejum, faz exercício, suplementa, mas não consegue emagrecer. Não consegue eliminar aquela gordura que te incomoda, sabe? Aquela gordura da barriga, aquela gordura da menopausa. Pois é. Quero falar com você que já tem um nível, podemos dizer assim, de consciência sobre o que fazer, né? A forma meio que certa de se alimentar, mas, cara, você não consegue sair disso. Você não consegue dar continuidade no resultado, porque você provavelmente começou, teve um certo resultado, mas travou ou não conseguiu literalmente sair do lugar que você estava. Então aqui nesse vídeo eu vou falar para você como que você acaba com a barriga da menopausa sem sofrimento, sem você restringir severamente alimentos, fazendo essas maluquices de dietas restritivas, que o método, que o jeito tradicional de emagrecimento apresenta e sempre apresentou para você. Quero trazer nesse vídeo uma forma que eu sempre trago aqui. Eu gostei até de um comentário que teve num vídeo de uma inscrita que foi Nutri das Verdades. A minha intenção é trazer as verdades, pelo menos aquelas que eu acredito, aquelas que eu passo para os meus pacientes que fazem elas terem resultados, como esse que você está aqui vendo na tela. E que se você quiser levar essas verdades com você, eu tenho certeza que você também vai conseguir ter esses resultados, tá? Então vamos lá. Eu costumo dizer que dentro da jornada a gente tem, vamos botar etapas, tá? Então existe a primeira etapa. A primeira etapa é aquela mulher que está literalmente perdida, que não é o seu caso, eu acredito, né? E se você estiver se considerando a mulher perdida, fica comigo que esse vídeo aqui ele também já vai começar a te ajudar nesse começo. Mas a primeira etapa é aquele momento que a gente está perdido. A gente sabe que as coisas não estão certas, come mal, sabe? Tá beliscando direto, tá comendo muito doce, tá sedentário. Primeira etapa. E aí, o que tem que ser feito? Tem que começar a mudar isso, né? Já sabe, refrigerante não vai agregar em nada, mas você toma refrigerante. Então você sabe que isso tem que ser retirado, tem que ser mudado. Eu costumo dizer que aqui é onde a gente fala assim, ó, comece a comer saudável. Porque falar para comer saudável é literalmente você trocar, parar de tomar refrigerante, você parar de ficar comendo frango frito, ficar comendo batata frita no almoço todos os dias, ficar comendo farofa. É uma alimentação totalmente desequilibrada. Inclusive, me fala aqui nos comentários aonde você se encontra dentro dessas fases que eu vou te apresentar. Então, se você já se identifica com essa primeira fase, escreva assim, ó, eu estou nessa primeira fase. Aí eu vou saber até o nível aqui da minha audiência, de vocês que me assistem, qual fase você tá, porque dependendo eu trago mais conteúdo direcionado para vocês. Mas essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase que você já deu esse passo, você já melhorou a sua alimentação, você já está se movimentando, já está fazendo uma academia, às vezes faz um exercício em casa. Pode não estar tão certinho, mas você está no movimento. Né? Então, aquela primeira fase, a pessoa ela não está se movimentando ainda. Ela está querendo começar um movimento. Você não. Você que está na segunda fase, você já começou a caminhar na jornada. Então já fez vários movimentos, ou alguns movimentos, que vão te colocar dentro de um outro cenário. E aí eu quero ler aqui para você. Hoje eu tive um atendimento onde eu conversei isso aqui que eu vou falar para você com essa paciente, e esse foi um dos motivos de eu fazer esse vídeo. Não estava no script do meu planejamento de gravação, mas uma coisa que eu falei para ela soou para ela uma coisa nova, uma coisa que ela não tinha conhecimento, então eu falei assim, cara, eu preciso transmitir essa informação para o YouTube, para o meu canal, porque lá tem muitas mulheres que precisam ouvir isso e vão se beneficiar muito. Principalmente mulheres que estão nessa etapa que essa paciente está. E também, eu recebi aqui uma outra seguidora, que inclusive falou até que vai querer fechar aqui o protocolo comigo, que ela me trouxe também exatamente coisas que está incluída nessa fase. Eu vou ler aqui para você, tá? Para que você entenda um pouco mais desse cenário da segunda fase. E ela fala o seguinte, ó, Lucas, já tirei leites e derivados, como quase tudo sem glúten. Não como fritura,
bebo muita água, como de 3 a 4 frutas ao dia, muito pouco processado. Mas ela trouxe, ó, talvez durma pouco e tenha um estresse. Então isso é um ponto. Mas olha só que interessante, ó. Faço meditação e processo de gratidão. Ou seja, quando a gente olha para os hábitos dessa mulher aqui, são bons hábitos, né? Cara, ela já teve uma mudança muito boa na alimentação. Ela já tem um nível de consciência. Faço meditação, eu já estou procurando me equilibrar emocionalmente, né? Controlar a minha energia, diminuir o meu nível de estresse. A paciente que eu atendi hoje, ela falou, Lucas, olha, eu vejo 1 hora de televisão, mas depois, antes de dormir, eu faço questão de desligar tudo que é eletrônico e começar a ler um livro, para eu dormir sem aquele efeito. Então, perceba que tem muito noção das coisas aqui. Isso é muito importante, porque isso também faz parte do processo. Não é só a parte da alimentação, né? Eu digo muito que isso são os aspectos comportamentais. Emagrecimento, principalmente na menopausa, não é uma única coisa que é o alimento. É um conjunto de fatores. Mas, essa seguidora aqui, essa mulher que entrou em contato comigo, que inclusive vai fechar o plano aqui, ela falou, olha só o que ela falou, e aqui eu já encontro, né, eu como profissional já consigo entender a dinâmica do que está prejudicando ela. Ela falou assim, ó, eu faço apenas uma refeição por dia, porque eu não tenho fome. Olha isso. Eu faço uma refeição por dia porque eu não tenho fome. Essa paciente que eu atendi hoje, ela fazia 4 refeições ao dia. E ela falou uma coisa para mim. Lucas, eu tomo meu café da manhã às 10h30. Porque eu não tenho fome de manhã. Então eu fico numa boa. Até 10h30 ali faço as coisas que eu tenho que fazer, entro para trabalhar, começo o meu trabalho, e aí quando dá mais 10h30, ela trabalha em casa, não levanto, dou uma caminhada com o meu cachorro, depois eu volto, faço meu café da manhã. E aqui está o ponto, mulher. É aqui que a gente começa literalmente o conteúdo. Então você entendeu o cenário que você se encontra, tá? Você percebe que é um cenário bem olhando de uma forma superficial e de uma forma geral, tá muito bom, maravilhoso. Só que agora eu tenho que entrar no detalhe com você. Porque eu falo para esse tipo de paciente, eu falo assim, ó, é o detalhe que vai fazer você se transformar. E esse detalhe, por ser detalhe, e não deveria ser chamado detalhe, porque ele tem muita importância, é o que vai destravar o teu metabolismo, é o que vai literalmente destravar a inflamação, ou seja, vai fazer com que você consiga desinflamar no cerne da coisa, sabe? E assim você conseguir emagrecer com saúde, sem precisar ficar passando fome e restrições severas. Qual é o lance? Eu costumo dizer, né, eu uso um termo, que é o termo de você viver de um modo reativo e você viver no modo de comando. Eu gosto sempre de trazer analogias para que você entenda o que eu vou falar. E eu vou usar exatamente o que eu conversei com essa paciente hoje. Ela falou o seguinte para mim, Lucas, eu tenho uma grande dificuldade de seguir rotina. Eu não gosto de rotina. Foi assim que começou a nossa conversa, tá? Eu falei, bom, fale-me mais sobre o que é para você difícil de seguir rotina. Aí ela, bom, você falou num vídeo seu sobre o shot e tal, e cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, minha nossa senhora, eu vou ter que botar o alarme, né, do celular para eu lembrar, porque eu esqueço, Lucas, eu tenho uma dificuldade de focar, eu tenho uma dificuldade de lembrar das coisas. E aí eu, tá, beleza, vamos desenvolvendo essa conversa. Mas me fala aí, como que é a sua rotina? E aí ela falou, bom, eu acordo 7h30 da manhã, vou levar o meu cachorro para passear, tomo um cafezinho preto, volto porque eu tenho que entrar 9 horas no trabalho, começo a trabalhar, dá 2 horas que eu tô lá sentada, como eu falei, ela trabalha em home office, quando dá 2 horas que eu tô lá trabalhando sentada, eu levanto, eu faço questão de fazer isso, para eu me movimentar. Aí, quando eu levo meu cachorro de novo, faço meu café da manhã. Aí eu fui e falei assim, bom, você precisa colocar o despertador para você levantar quando dá 2 horas de trabalho? E ela falou assim, não, eu não preciso. Realmente isso eu não preciso. E aqui está um ponto. O primeiro ponto que você tem que prestar atenção é que quando você faz as coisas sem que você precise de algo que te lembre, quando você literalmente coloca na tua cabeça que você vai fazer, isso é o que é o modo de comando. O modo reativo é, por exemplo, quando você chega e fala assim, eu não tenho fome, eu não como. Você está reagindo
a um estado emocional que você se encontra, um estado fisiológico. E muitas das vezes essa falta de fome ela não é necessariamente um aspecto fisiológico, um aspecto hormonal. É apenas um costume que você tem, ou pode ser que o seu metabolismo esteja lento, ou pode ser. Aqui são vários cenários que podem levar você a ter essa falta de fome. Ou pode ser que você comeu muito no dia anterior, né, no jantar, à noite, e você não tem fome de manhã. Então são vários aspectos. Só que o que eu quero que você preste atenção é no termo modo de comando e modo reativo. Quando isso aqui está inserido, posso dizer, em 95% das pessoas que hoje não conseguem perder peso. Principalmente quem está lá na primeira etapa, ainda mais quem está na primeira etapa. Mas o que eu quero dizer com isso? O que é isso na sua essência? Como a gente não teve uma cultura de se alimentar para nutrir o corpo, mas a gente teve uma cultura de se alimentar para nos satisfazer, a gente não olha para a alimentação como algo como o nosso trabalho, por exemplo. Eu falei para essa paciente, imagina só se você chegasse para o teu chefe e falasse assim para ele, ó, chefe, é o seguinte, hoje eu não vou começar a trabalhar 9 horas não, tá bom? E aí ele vai falar, bom, por quê? Ah, eu não tô afim, sei lá, tô cansada, hoje eu vou começar a trabalhar 11 horas. Aí eu comecei a rir, ela começou a rir. Eu falei, o que você acha que ele ia falar? Ele ia falar que não tá nem aí, que eu tinha que trabalhar 9 horas. Então perceba, independente das condições que a gente esteja vivendo, do ambiente que a gente esteja inserido, né? Tá chovendo, tá sol, cara, você tá doente, você tá sem ânimo, você tá triste, você vai entrar no trabalho no horário que você tem que trabalhar. Você vai trabalhar o tempo que você tem que trabalhar. Você vai sair do trabalho ou no horário, ou até você vai estender caso seja necessário, dependendo do seu tipo de trabalho, do seu cargo e da necessidade da empresa naquele dia, naquele momento. Você vai dar o seu melhor e você vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque nós fomos doutrinados a olhar o nosso trabalho como algo muito importante, porque é o que paga nossas contas. É o que faz a gente sobreviver, é o que a gente faz botar comida para dentro. Então, o que eu trago, né, e aqui você vai entender como que isso vai impactar na tua perda de gordura. Mas é isso que eu trago para as minhas pacientes dentro da consulta, quando elas relatam isso para mim. Pacientes que já estão nessa fase, vamos botar assim, nesse estado mais avançado de alimentação, de comportamento e de nível de consciência. Porque elas não estão ainda no modo de comando. Não em tudo. E aqui eu vou pontuar as principais coisas que provavelmente pode estar falhando em você. Então, dentro desse contexto, essa paciente, por exemplo, ela estava falhando nessa característica da alimentação. Ou seja, eu como 4 vezes, mas eu não estou no comando. Eu ainda estou reagindo. Então, eu não tenho fome de manhã, eu vou só comer o café da manhã. E qual é o problema disso? E aqui eu vou te mostrar um ponto que ele não é visto quando você não presta atenção no detalhe. Todo comportamento, inclusive ela trouxe uma coisa legal, que o que eu vou te falar aqui tem muito a ver com os hábitos atômicos, né? Do livro ele fala isso. Todo comportamento que a gente tem, ele vai tender a gerar um comportamento semelhante. Então, quando eu reajo a uma emoção, então eu não tenho fome, ou tô triste, não vou comer, tô com preguiça, não vou cozinhar, é natural que eu vá ter outros comportamentos semelhantes no meu dia ou na minha semana. É como se eu estivesse construindo um padrão de comportamento naquele momento. E aí você percebe que isso realmente se perpetua durante o teu dia ou a tua semana. Então eu comecei o dia, não estou com fome. Aí você está lá trabalhando, daqui a pouco você, beleza, toma um café da manhã, faz o almoço, à tarde bate aquela vontadezinha de comer um docinho. Você vai tender a comer um docinho. Você vai tender a ter essa resposta. Ai, que vontade de comer um docinho. Você vai levantar, vai lá pegar um docinho, sem ao menos ter consciência disso. Você está reagindo. E pronto, você reagiu. Você teve um comportamento reativo. E isso se perpetua em várias outras coisas. Eu só estou falando de um aspecto pequeno, mas isso também se transfere para o grande. Então, o meu principal motivo, quando eu falo, você precisa ter uma rotina de 5 refeições, eu não estou falando apenas no aspecto nutricional. Tem um aspecto nutricional.
Mas o que eu estou falando principalmente é começar a ativar o modo de comando. Porque quando eu faço 5 refeições, eu estou intencionalmente colocando uma ação porque eu quero colocar aquela ação. Então, não tenho fome. Não importa. Você vai se alimentar com uma alimentação menos volumosa. Então, vamos lá, você comer uma fruta, você tomar uma vitamina. Mas a gente tem que se alimentar, porque a gente agora está construindo uma estrutura de rotina. Lembre-se, horário de entrar no trabalho. Horário de entrar no trabalho. Então, vamos começar o dia com uma nutrição intencional. Não é porque eu não tenho fome que eu não vou comer. Não, não, não. Você vai para o trabalho sem você estar com vontade de ir para o trabalho. A partir disso, você começa a escalar esses comportamentos, essa intenção. Então, você muda muito mais rápido. Por isso que as minhas pacientes que começam a aplicar toda a estrutura do método, porque o meu método ele não está relacionado apenas, vou repetir para você entender, no aspecto nutricional. Eu também trabalho a parte comportamental, parte emocional. Inclusive, momento de terapia. É basicamente, porque não tem como eu falar de mudança se eu não falo de parte emocional. O profissional, e por isso que aqui os meus conteúdos eles são longos, porque não tem como eu só ficar falando de alimento. Eu tenho que falar de comportamento também. Então, o que a gente tem que trabalhar nisso, né, a forma que a gente tem que ver essa alimentação, essa rotina alimentar, é também no aspecto comportamental. Então, quando eu entro no modo de comando, pronto, eu tô no comando. Não tô com vontade de comer isso aqui. Tem outra opção. Você pode escolher outra opção. Mas isso aqui. Você quer chegar no corpo que você quer? Você quer perder essa barriga? Então, faça. Faça. Você tem várias opções, inclusive eu faço exatamente isso, né? Eu facilito o máximo a vida das minhas pacientes no aspecto alimentar, tanto em nível de praticidade, simplicidade, prazer, para facilitar a vida dela. Mas eu sei que no processo de mudança, o nosso cérebro ele vai tender a nos defender do desconforto. Então ele vai meio que querer nos sabotar. Aí você fica enjoada, você não quer comer as coisas, você não quer. Você não quer fazer, e aí reclama. Só que nesse momento, é olhar para o que tem que ser feito e fazer. Modo de comando. Quanto mais você vai treinando isso, quanto mais você vai fazendo, mais forte mentalmente você fica. E mais resultado você vai ter, porque agora você para de se sabotar. Você para de ficar abrindo margem para erro. Então esse é o primeiro ponto, estrutura de rotina. Dia de semana. Um aspecto muito comum é o final de semana. Né? Grande parte das pessoas, inclusive você pode ser também, fazer parte desse grupo, mas a tendência é que no final de semana a gente dê aquela relaxada, né? Ela mesmo falou, Lucas, final de semana as coisas não são tão boas quanto você quanto é no dia de semana, tá? Mas também não sou aquela pessoa que chuta o balde. E eu falei, tudo bem. E eu acredito que isso é até pior, porque passa despercebido, que é o lance é só um pedacinho, sabe? Um pedacinho inofensivo. E aí a gente quase não leva em consideração. Porque uma coisa é quando tu chuta o balde. Quando tu chuta o balde de verdade, você tem um peso na consciência, aquilo pesa para você. E você fica com aquele desconforto por mais tempo. Agora, quando é só um pedacinho inofensivo, você esquece dele. Só que quando a gente pega vários pedacinhos no mês, a gente está falando de um grande pedaço, né? Vamos dizer assim, é um grande buraco que você causou ali na tua estrutura alimentar. Então, eu falei para ela o seguinte, e eu falo para todas. Final de semana não tem problema você seguir uma outra rotina. Então, você acordar um pouco mais tarde, você, sei lá, almoçar fora, jantar fora, comer uma pizza, sabe, ir numa festa, não tem problema. O problema é quando você está fazendo isso reativamente. Aí a gente entra nas crenças, né? Tudo que a gente faz é baseado nas crenças. Não, final de semana é dia de relaxar. É dia de descansar. Tá tudo bem. Só que, como que você faz isso? Geralmente a gente faz o quê? Eu vou acordar, eu não vou botar despertador, eu não quero saber de acordar cedo. Tá bom? Aí você acorda quando você quer. Eu estou reagindo ao estado emocional que eu me encontro. Então eu acordo com preguiça, acordo resmungando, não estou com fome, às vezes eu quero comer uma coisa específica, aí você só vai reagindo, e uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Quando você vê o teu final de semana, foi todo bagunçado. Tanto no aspecto de
o desequilíbrio de rotina, quanto também na intensidade de erro, né? O quanto você comeu errado, a quantidade de coisa que você comeu errado. Só que o ponto sempre é esse. Não adianta ser muito ou pouco. Se tiver errado, é um erro. Isso vai se perpetuar. Isso vai puxar outros erros. Então, aqui o que a gente tem que fazer? Começar a estruturar a rotina no final de semana. Você não precisa acordar às 6 horas da manhã. Quer acordar 10? Defina então 10 horas. Eu vou acordar 10 horas. O despertador vai tocar 10 horas, eu tenho que levantar. Foi uma coisa que eu determinei, agora eu tenho que cumprir. Final de semana eu vou fazer todas as minhas refeições. Eu vou seguir tranquilo. Mas de noite eu vou comer uma pizza. Quantas fatias de pizza você vai comer? 3? Veja, eu estou tendo intenção. Eu não estou reagindo. Você está entendendo? E quanto mais você vai fazendo isso em tudo na tua vida, você vai vendo que as coisas elas vão se amarrando de um jeito que você para de dar brecha para o teu cérebro, para o teu emocional comandar você. Porque quando a gente olha para os aspectos que conduzem a gente a engordar, a gente vê que é puramente emocional. É uma ansiedade, né? E a ansiedade ela vem por uma preocupação ou pelo pensamento acelerado de uma coisa, de um medo, de uma angústia que a gente não está dominando. Então a gente come para dar uma certa aliviada nisso. Eu não tenho controle, eu estou reagindo. E até mesmo quando a gente começa a seguir essa estrutura, a gente não tem tempo, literalmente, para ficar se preocupando, pensando em coisas possíveis coisas que nem acontecem. Porque você está sempre focado ali, ó, dando direção ao teu pensamento, momento presente, focando. Inclusive, é um dos feedbacks que eu mais recebo, Lucas. Minha ansiedade diminuiu demais. É natural você ficar ansioso quando você está desequilibrado, cara. Sua cabeça está milhão. Só que quando você foca na tua rotina, em seguir, você está dando atenção para o momento presente. Então você esquece daqueles possíveis problemas, daquela história que você cria na tua cabeça. E tem mais um ponto. Então falamos de rotina da semana, estrutura de rotina, para você sair do modo reativo, construir essa rotina, determinar o que você vai fazer, programar a tua alimentação, fazer aquela alimentação. Falamos disso do final de semana também, que é extremamente importante, porque tudo isso que eu estou te falando vai fazer com que você evite ficar comendo errado e comendo aleatório, que é uma das grandes causas que faz você não ter resultado, mesmo comendo saudável, fazendo exercício. Porque aqui, o que eu estou trazendo é o ponto cego. É o ponto cego. Agora eu tenho que olhar para o outro lado. Então, o primeiro lado é o quê? Mudar o comportamento, que você já fez. Agora a gente tem que olhar para o ponto cego, que é o que eu faço na consulta, e eu quero que você comece a observar a tua rotina aqui. E agora a gente vai trabalhar num ponto que é determinante para que você comece a induzir a queima de gordura. Então, vamos voltar aqui no raciocínio só para você captar e ver que isso vai te ajudar a perder gordura. Quando eu saio do modo reativo e entro no modo de comando, eu evito que eu fique comendo errado ou beliscando ou fazendo coisas que me prejudicam. Então é como se eu estivesse impedindo com que a gordura entre. Vamos falar assim, tá? Então eu estou impedindo que eu ganhe gordura. Vamos falar desse jeito. Beleza, eu travo. Eu vou impedir que o meu corpo ganhe gordura. Agora a gente vai entrar no segundo bloco, que é o bloco de eu intencionalmente induzir o corpo a queimar a gordura que já está lá estocada. Que é o que você, hoje que está nesse cenário, está sofrendo, não consegue. E aqui a gente tem que falar do princípio básico do emagrecimento. Se chama déficit calórico. O que é o déficit calórico, Lucas? Déficit calórico é você comer menos do que você gasta. Ponto. O nosso corpo, ele tem uma necessidade calórica. Eu quero só que você entenda isso. Então você, para se manter viva, por exemplo, precisa consumir 2.000 calorias, só para você entender o que é déficit calórico na prática. Então é matemático isso aqui. E eu gosto sempre de fazer uma analogia com o dinheiro. Então imagina que você também, né, hoje tem um custo de vida. Cara, seu custo de vida hoje é R$2.000. Para você pagar esse custo de vida, você vai ter que ter um emprego que te pague R$2.000. Para você manter o seu corpo saudável, dar tudo o que ele precisa, você vai precisar consumir 2.000 calorias. Ponto. Beleza. Então aqui a gente está falando o quê? Numa alimentação que vai dar e te proporcionar exatamente o que você precisa. Assim como o seu emprego com o seu custo de vida. Beleza. Agora você vai falar assim, ó, eu quero juntar R$500 por mês. Bom, se eu quero juntar R$500 por mês, ou eu tenho que ganhar mais, isso não é possível agora, não tem como eu fazer uma renda extra, não tem como fazer, eu tenho que economizar.
Porque o outro jeito é economizar. Vai. Tem que economizar aqui. Diminuir meu custo de vida. Eu vou deixar aqui de sair e vou economizar R$ 500. Pronto. Final do mês, você vai ter R$ 500 guardados. Matemática, concorda? Quando a gente fala de alimentação e emagrecimento, eu falo que, olha, se eu tenho que consumir 2.000 calorias, meu corpo ele necessita de 2.000 calorias, para emagrecer eu preciso subtrair. Eu preciso diminuir o quanto eu como. Então agora eu vou comer 1.500 calorias. Também não adianta você comer muito pouco, porque aí você entra no oposto, né? Você entra no estado que a gente chama de escassez nutricional. Isso aqui é muito ruim também. E acontece, por exemplo, esse exemplo aqui dessa seguidora, vou botar, acho que ela é seguidora, né? Que inclusive vai fechar a consulta comigo, o protocolo. Ela faz uma refeição por dia. É bem provável que ela esteja aqui. Escassez nutricional. Eu falo bem provável porque eu não vi o resto da rotina dela, né? Tem mulheres que comem uma refeição por dia, mas vivem beliscando. Então acaba que o problema já é o contrário, ela está comendo mais do que ela gasta. Mas veja, se ela come realmente uma refeição por dia, ela está comendo o quê? Sei lá, 800 calorias, se isso que ela consumir numa refeição, que é difícil, né? Se for uma alimentação saudável realmente, é muita comida. Então quando você come muito pouco também é problema, que você entra numa escassez, seu metabolismo reduz e você não perde nada, porque o seu corpo entende que você está em escassez nutricional, que você não tem nutrientes. Mas voltando aqui ao raciocínio, então, da gente diminuir um pouquinho. Vou diminuir 500 calorias. Então, vou consumir agora 1.500 calorias. Então, quando eu consumo um pouco menos, eu obrigo o meu corpo a ir lá na gordura e pegar 500 calorias para equilibrar e se manter em 2.500. Eu estou te trazendo de uma forma bem simplificada para você entender isso, tá bom? Só para você conseguir enxergar a dinâmica da perda de gordura. Só que, óbvio, isso tem que ser feito todos os dias. E é aqui que se conecta a primeira parte que eu te trouxe aqui da importância e da necessidade de eu começar a entrar no modo de comando e evitar todas as falhas. Por quê? Porque quando eu fico falhando, eu fico lá beliscando, eu fico comendo quando eu tenho uma vontade, eu estou começando a agregar calorias. Sabe aquelas calorias a menos que a gente tirou? Ela começa a ser introduzida novamente com outras coisas que eu estou comendo aleatoriamente. Por isso que muitas das vezes você não perde gordura. Porque você está tirando da dieta, mas colocando com os furozinhos, com os erros. Então, quando eu entro no modo de comando, eu consigo sustentar mais essa alimentação de 1.500 calorias. Eu só estou dando um exemplo de números aqui para você entender, tá bom? É só para você entender. E quando eu sustento isso, todos os dias eu estou obrigando meu corpo a queimar gordura, queimar gordura, queimar gordura, queimar gordura. Eu vou deixar essa foto aqui, ó. Olha só a quantidade de gordura que essa paciente perdeu da barriga. Não tem como você perder especificadamente gordura da barriga. Não tem como você achar, não, agora eu só vou perder gordura da barriga. Não tem como. Mas esse protocolo que eu trabalho, ele faz isso aqui. Quando você desinflama, principalmente mulheres acima dos 40 anos que começam a ter uma concentração de gordura alocada na barriga, essa gordura ela também sai da mesma forma que ela entrou. Da mesma facilidade que ela entrou, ela também sai. Isso aqui representa isso. E você está vendo várias mulheres aqui começaram a ter uma perda de gordura considerável quando aplicaram. Isso aqui é em 30 a 60 dias. 30 a 60 dias. Mas por que isso aqui é tão impactante e elas conseguiram? Porque elas aplicaram exatamente isso que eu estou te explicando. Elas saíram do modo reativo, entraram no modo de comando, trabalharam no controle da alimentação delas e induziram a queima de gordura de forma 100% natural. Sem usar remédio, sem ficar usando suplementos queimadores, né, termogênicos, essas coisas. Apenas na alimentação e um leve exercício. Porque o exercício ele só intensifica esse processo. Mas o que conduz de fato isso a acontecer é a alimentação. E aí, para que você possa trabalhar nessa assertividade, você vai precisar pesar os alimentos. Não tem jeito. E se você agora tá, Lucas, mas pesar, que coisa chata. E aí eu gosto sempre de trazer uma analogia para você conseguir de forma palpável entender a importância. E o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas me perdoe, eu gosto de trazer o máximo de detalhe. Quando a gente está no início, eu entendo você, não só porque eu já tive no seu lugar, mas hoje eu estou aprendendo inglês. E eu estou, né, no banquinho do aprendiz. E aí teve uma vez que eu falei assim, cara, será que eu vou conseguir realmente falar inglês? Cara,
fluente. Né, cara, meu desejo, mas será que... E aí o professor do curso, né, e umas coisas que eu vi na internet, falou assim, ó, começa a ver conteúdo em inglês com legenda em inglês. Só que, porra, eu tô começando, cara, eu não consigo entender nada. E aí quando eu fui fazer isso, eu falei assim, não é possível. Eu não vou conseguir falar inglês, eu não consigo entender isso aqui, não é possível que isso aqui tá me ajudando. Mas por que eu agi desse jeito, eu pensei desse jeito? Porque eu não tô lá. O professor, a pessoa que já sabe, ela entende que essa jornada, esse comportamento, ele vai trazer um resultado. Só que não é de um dia para o outro. Isso é repetitivo. E você que hoje não pesa, ao olhar, ao ouvir isso, na verdade, ao ouvir isso, você vai assim, cara, agora eu vou ter que então pesar, vou ter que ter lá, gastar tempo e tal, não sei o quê. É doloroso. É doloroso você ficar escutando algo, vendo algo que você não está entendendo nada. Mas quando você vai trabalhando essa repetição, você vai concentrando ali a quantidade certinho, fiel, isso traz um resultado avassalador. E você pode ver os resultados dessas pacientes. Se eu falar para você, um dos grandes motivos que levaram ela a ter esse resultado foi pesar os alimentos. Porque agora você literalmente traz assertividade. E aí eu vou dar um exemplo prático para você entender isso. Imagina que você está lá no seu emprego, então você tem um custo de vida de R$ 2.000, você aceitou trabalhar num lugar que vai te pagar R$ 2.000. E aí você trabalha. É um trabalho, inclusive, que você gosta. Então você, pô, perfeito, eu gosto, vou ganhar um salário legal, que paga pelo menos o meu custo de vida, e chega no final do mês e você recebe R$ 1.000. Pô, R$ 1.000? Mas não foi combinado 2.000? E aí o teu chefe fala, bom, fulano, me perdoe, mas esse mês foi difícil. Mês que vem eu vou te pagar o teu salário e vou repor esses 1.000 que eu não te paguei. Beleza, você vai lá, né? Chega mês que vem e você recebe R$ 1.500. E não recebe o do mês passado. E aí você fala assim, caraca. Nesse momento, você percebe que não tem como contar com aquela grana. E quando você não consegue contar, quando você não consegue ter uma previsibilidade do dinheiro, não tem como você arcar com responsabilidade. Você fica meio que naquele jogo, tipo assim, cara, e agora? Eu não sei quanto que eu vou ganhar no mês que vem, então é difícil. Isso também envolve a tua alimentação. Quando você não tem uma precisão na quantidade que você está comendo, você literalmente fica no joguete. Tipo, eu como mais ou menos 2 colheres de arroz, tá? Mas e aí? Mais ou menos já é muito estável, né? Porque isso aqui provavelmente vai estar ligado ao... Quando eu tenho fome, eu como mais. Quando eu não tenho fome, eu como menos. Essa colher, o que é cheia? Olha só a relatividade aqui. A gente não consegue ter uma precisão. E eu acabei de mostrar para você que o nosso corpo, para queimar gordura, ele trabalha com matemática, é precisão, é igual o dinheiro. Então, quando você muda, você trabalha nesse detalhe, que é simples, e por isso que é detalhe, mas não deveria se chamar detalhe pela tamanha capacidade de transformar o seu corpo, tudo muda. Então, eu quero literalmente que você comece a partir de hoje, né, a colocar isso em prática. O que eu quero que você saia daqui desse vídeo fazendo? Tá? Vamos agora à parte prática. Eu quero que você olhe sua rotina, a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Provavelmente você já tem isso estabelecido. Só que agora, eu não quero que você coma porque você tem fome ou não tem fome. Eu quero que você determine as 5 refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Lucas, mas eu só como uma refeição, não tenho fome. Tem que ir devagar. Porque é bem provável que o teu metabolismo esteja tão lento que você não está conseguindo ter fome, de fato. Então você vai ter que ir aos poucos. Implementa uma refeição aí. Nem que seja fruta. Nem que você faça assim, ó. De manhã eu vou comer uma fruta, no café da manhã, lanche da manhã eu vou comer outra fruta, almoço eu vou almoçar porque eu como já estou comendo, lanche da tarde eu como outra fruta e jantar eu como outra fruta. O que eu quero que você faça, principalmente você que faça 1, 2 refeições, e se vê na dificuldade de comer mais vezes, não é o aspecto nutricional agora, é começar a regular o aspecto comportamental. Porque a gente vai aumentar o valor nutricional e a gente, ao aumentar o valor nutricional, a gente vai ativar esse metabolismo, a gente vai aumentar a capacidade nutritiva de desinflamar esse intestino. E se você tem medo de comer, lembre-se, você vai estar pesando os alimentos. E quando você começa a pesar os alimentos, você intuitivamente, né, se você se preocupar, Lucas, mas eu não sei quanto comer, fica tranquilo. Comece a colocar a quantidade que você tem o hábito de colocar. Então você vai pegar o prato lá, vai botar em cima da balança. Bota as quantidades que você já tem o hábito.
E aí comece a ver o quanto você come. A partir do momento que você vê o quanto você come, você já pode progredir. Mas para facilitar a tua vida, não tem muito mistério. 100 gramas de arroz, 80 a 100 gramas de arroz, 100 gramas de proteína, 100 a 150 gramas de legumes, falando de almoço, né? Café da manhã, se a gente for falar de aveia, né? Vamos fazer farinhas, grãos, 30 gramas, 40 gramas, de 1 a 2 ovos, né? Eu uso alimentação simples aqui para você, então eu estou falando de coisas simples aqui. Lanche da tarde, 2 fatias de pão, 2 ovos, um ovo, uma fatia de queijo. Isso aqui são as porções normais. Você pode se basear nisso, né? 30 gramas de queijo, 30 gramas de queijo cottage, né? Se for, não for fatia, 100 gramas de fruta, né? Vamos trabalhar nessa proporção. Isso é simples. Você vê que é simples. Só que o que está em grande escala aqui é o modo de comando, que é onde você vai ver o maior desafio. É o que vai, tipo assim, não é difícil. Eu não vou falar para você que é uma coisa extremamente difícil, como é, por exemplo, você ficar zerando o carboidrato. Zerar carboidrato, que você provavelmente já fez, com essas dietas de malucas aí, é muito mais difícil que eu estou te passando. Só que é um desconforto. Porque agora você não está com fome, você vai ter que ir lá e comer. Você vai ter que enfrentar os teus bloqueios, você vai ter que ter um tempinho mais ali investindo na tua alimentação. Mexe com a tua estrutura de conforto. Né? Hoje você está confortável para as coisas que você faz. Só que o que você faz hoje não te dá o resultado que você quer. E eu estou te ajudando. Então, sair do modo reativo, entrar no modo de comando, começar a pesar os alimentos. Duas coisas simples para você, mulher, que já está aí no segunda etapa, que já está, né, com uma alimentação mais ajustada, mais saudável, mas que hoje talvez não esteja controlando com precisão, não esteja com a rotina no modo de comando. Se você quiser que eu te ajude a aplicar tudo isso, junto com as etapas do meu protocolo, para te ajudar a desinflamar, desintoxicar e restaurar o seu intestino, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do meu WhatsApp para você entrar em contato e eu te apresentar o meu protocolo, te mostrar na forma prática como que a gente vai aplicar ele, os valores e como que a gente pode começar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Me diz aqui qual fase você se encontra. Ou você está começando, ou você já está no modo, vamos botar assim, intermediário, avançado. E se você vai aplicar isso, se você se identificou com isso, se você gostou desse conteúdo, bota um comentário aqui me falando um feedback. Cara, Lucas, foi muito bom. Olha, eu estou no modo 2, no modo 1, na etapa 1. Enfim, seu comentário é importante para eu entender se esse conteúdo está te ajudando, se você se identificou, certo? Obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Se você gostou, curte esse vídeo que eu já sei que você gostou. Se fizer sentido para você compartilhar esse vídeo com uma amiga, com um grupo da família, com um grupo de amigas que você tem, que tem mais de 40 anos, eu vou te agradecer, porque isso você vai me ajudar com o meu projeto de ajudar cada vez mais mulheres que têm mais de 40 anos, que estão na menopausa. E vai ser um prazer poder estar aqui agregando valor para você e para outras pessoas. Te vejo no próximo vídeo.